Dizem que conselho, se fosse bom, era vendido e não dado, né? Mas eu gosto de você, então eu vou dar uma dica aqui de graça. Que é o seguinte, estava consultando aqui a minha pequena biblioteca e achei um livro despretensioso, na mesma medida em que ele é maravilhoso, que é O Siciliano, de Mário Puzo. Mário Puzo vem a ser o autor do Poderoso Chefão, muito mal traduzido em português, né? O correto seria O Padrinho, Il Padrino, que é um filme absoluto, né? O Poderoso Chefão, eu diria que antecipou a minha compreensão adulta da realidade, sabe? Acabou com a minha infância. É muito, muito bom. E já foi tudo dito a respeito dessa obra, né? Acho que não tem mais o que acrescentar. A não ser que o Siciliano funciona aqui como um spin-off, ou seja, da saga da família Corleone. Ou seja, ele narra com uma história paralela, personagens paralelos, o que aconteceu, como foi a estadia do Michael Corleone enquanto esteve escondido na Sicília. Antes de continuar aqui no raciocínio do Mário Puzo, só queria fazer um outro comentário que tão bom quanto, tão importante quanto o Poderoso Chefão foi para mim, foi também ter assistido 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick. Eu gosto de dizer assim que com o Poderoso Chefão eu perdi a esperança, verdade. Mas com 2001 eu perdi o medo. Então eles funcionam ali como um sistema ali, sabe, de sístole e diástole, né? Do coração, sobre como trafegar pela vida, né? Como a arte pode nos ajudar, pode nos redimir. Eles têm em comum o seguinte, tanto um como o outro são obra do diretor, do roteirista dos filmes. Por quê? A obra de literatura em que eles se basearam ia para outro lado, era outra coisa, né? O Kubrick, desde muito jovem, era fã do Arthur Clarke, que vem a ser o autor de ficção científica, né? Um dos mais aclamados da história da literatura e do cinema. E o que o Kubrick fez? Ele pegou 2 ou 3 contos distintos do Clarke e compilou tudo num só, criou uma história só. Por isso que 2001, para quem conhece, tem ali as 3 sessões, né? Tem ali a Aurora do Homem, Júpiter e Além, e o terceiro e quase místico capítulo e desfecho, né? Que faz a obra maravilhosa e vale a pena ler o livro depois para entender melhor. Me conquistou assim que eu vi. Mas o fato é, o gênio ali foi do Kubrick, que percebeu que o Clarke tinha deixado ali exposta uma pedra bruta, né? Que era preciso lapidar. E ele fez isso com um gênio que nem cabe comentários. Bom, o Coppola fez a mesma coisa com o Poderoso Chefão, né? O livro original do Mário Puzo é um compêndio desse tamanho assim, cheio de histórias paralelas que não aparecem nos filmes, cheio de núcleos inteiros de personagens dispensáveis, né? Tanto que os filmes 1 e 2, Poderoso Chefão 1 e 2, eles narram essa história, esse fio que o Coppola conseguiu tirar ali daquele novelo, né? E fazer uma outra história muito mais repleta de significado, né? O filme 3, só um parêntese aqui, o Poderoso Chefão 3 eu dispensaria. É um filme de ação, né? É um caça-níqueis ali que o Coppola fez depois de muito rico, ali 20 anos depois, para lançar a filha dele, muito competente, a Sofia, gosto muito dos filmes dela, mas eu não considero uma trilogia, não. Né? Bom, isso tudo dito, vamos aqui para a historinha, para não ficar muito comprido. O Siciliano fala então das aventuras de Michael Corleone na Sicília, né, enquanto esperava a poeira baixar em Nova York, para quem conhece a história, mas o autor fala da Sicília, parece que ele está falando do Brasil, parece que ele está na América Latina, sabe, ali o México. Outro dia eu assisti uma série na Netflix, acho que Las Muertas, né, sobre o México dos anos 60, cara, era o Brasil, era Goiás, interior de São Paulo, Bahia, impressionante como
nós somos a mesma gente, né? Nós latinos. A gente não tem a correta dimensão disso. É impressionante. E ele fala dos jogos, das intrigas aqui, né? Eu vou ler um pedacinho, só para dar esse appetizer, né? Essa vontade, que é o seguinte, é uma edição que eu adquiri num sebo, de 1984, da editora Record, com tradução de A.B. Pinheiro Lemos. Então, créditos dados, né? Deixa eu ler a parte que eu tinha separado aqui, que eu achei interessante. Então, vamos lá. Capítulo 1. Michael Corleone estava parado, num cais de madeira comprido, em Palermo, observando o enorme navio zarpar para os Estados Unidos. Deveria ter partido naquele navio, mas recebera novas instruções de seu pai. Continua. Palermo repousava no fundo de um globo criado por um vulcão extinto, comprimida por montanhas por 3 lados e escapando para o azul deslumbrante do mar Mediterrâneo pelo quarto. A cidade tremeluzia aos raios dourados do sol a pino siciliano. Veias de luz vermelha riscavam a terra, como se refletindo o sangue derramado no solo da Sicília por incontáveis séculos. Drama on. Os raios dourados banhavam imponentes colunas de mármore de templos gregos, rendilhadas torres muçulmanas, as intrincadas fachadas ameaçadoras de catedrais espanholas. As ameias de um antigo castelo normando franziam a encosta de uma colina distante. Tudo deixado por exércitos diversos e cruéis que haviam dominado a Sicília antes mesmo de Cristo nascer. Mais além, montanhas em formato de cones envolviam a ligeiramente afeminada cidade de Palermo num abraço de estrangulador, como se caíssem de joelhos, graciosamente, uma corda apertando bem firme o pescoço da cidade. E, lá no alto, incontáveis gaviões vermelhos disparavam pelo céu azul brilhante. Houve uma adaptação cinematográfica do mesmo ator que fez o Highlander. Eu não recomendo, né? Nem o Highlander e nem o siciliano, lá do francês, esqueci o nome dele, né? Bom, eu vou ler um outro trecho aqui. Tá, mas imagine-se em Minas Gerais, entendeu? Grande Sertão Veredas, né? Então, vamos lá. A estrada de Palermo para Monte Lepre não exigiu mais que 1 hora de viagem, mas nessa hora Michael e Andolini deixaram a civilização de uma cidade para a cultura primitiva dos campos sicilianos. Stefan Andolini guiava o pequeno Fiat. Ao sol da tarde, as faces e o queixo raspados pareciam arder com incontáveis raízes de cabelos vermelhos. Ele guiava devagar e com todo cuidado, como os homens que aprenderam a dirigir automóveis já velhos. O Fiat ofegava, como se estivesse sem fôlego enquanto subia pelas montanhas. Foram detidos em bloqueios na estrada em 5 pontos diferentes pela Polícia Nacional, pelotões de pelo menos 12 homens, apoiados por um carro blindado cheio de metralhadoras. Andolini apresentou seus documentos e não tiveram qualquer dificuldade para passar. Era estranho para Michael que o país pudesse se tornar tão selvagem e primitivo a uma distância tão pequena da grande cidade de Palermo. Passaram por pequenas aldeias, de casas de pedra, equilibradas precariamente nas encostas íngremes. E aí vai, dá vontade de ler, né? É muito, muito gostosa a leitura, né? Mas vamos aqui ao que interessa. Stefan Andolini estendeu a mão para tocar no ombro de Michael e disse: "Faz muito bem a meu coração vê-lo, meu caro primo. Sabia que os Julianos são nossos aparentados?" Michael tinha certeza de que era uma mentira. Havia alguma coisa naquele sorriso vermelho de raposa. Não, não sabia. Só sei que os pais trabalharam para meu pai na América. É muito interessante, né? Essa dimensão, esse arranjo social, né? Em que as coisas precisem ser dissimuladas, né? Uma vez, acho que era porque eu estava prestando vestibular ainda, né? O meu pai me trazia na estrada, eu era menino, não dirigia, e conversa vai, conversa vem, né? Atravessamos ali do Distrito Federal para São Paulo. Estávamos em Minas, né? E ele... Um comentário, né? Por que será que o mineiro é assim, né? Tem essa fama de esconder as coisas, de não falar tudo, né? E eu falei, pai, você imagina lá na época do domínio português, né? A história do quinto, né? Do imposto que obrigatoriamente tinha de ser pago, né? Então o pessoal aprendeu a esconder
e a não contar a história toda, né? E assim se formou a América Latina, né? Eu acho que o primeiro encontro, né, aqui no nosso continente fez com que as coisas tendessem a ficar menos claras. Mas aí, minha filosofia à parte, vamos aqui para a pena do Mário Puzo. Michael pensou, que diabo aquele homem estava querendo dizer? Por que não conseguia obter uma resposta objetiva de ninguém? Porque assim era a Sicília, concluiu ele. Os sicilianos tinham um horror à verdade. Tiranos e inquisidores haviam nos torturado para arrancar a verdade por mais de 1000 anos. O governo em Roma, com suas formalidades legais, exigia a verdade. O padre no confessionário ordenava a verdade, sob pena do inferno eterno. Mas a verdade era uma fonte de poder, uma alavanca de controle. Por que alguém haveria de entregá-la? Ele teria de descobrir por si mesmo, pensou Michael, ou talvez abandonar a missão e voltar às pressas para casa. Encontrava-se em terreno perigoso ali. Havia, obviamente, alguma espécie de vendetta. Eu não quero dar spoiler, né? Entre fulano e ciclano, né? E ser apanhado no vórtice de uma vendetta siciliana seria suicídio, pois o siciliano acredita que a vingança é a única justiça verdadeira e que é sempre implacável. Naquela ilha católica, com imagens de um Jesus chorando em cada lar, o perdão cristão era um refúgio desprezível do covarde. Vou deixar para você concluir, para você meditar, se quiser, sobre essas palavras, né? Mas me vem à mente agora uma outra passagem de um autor que eu gosto muito, que não tem a ver, mas tem. O Milor Fernandes, aquele que carregou a revista Veja nas costas durante anos, né? Eu não lembro se foi na Bíblia do Caos, qual obra, o Milor, uma vez, eu vi um trecho escrito assim. Dicionário do Diabo. Branco, 2 pontos. Adjetivo, singular, masculino. Significado, preto. Então, com esse espírito eu vou concluir nossa historinha de hoje. Te agradeço pela audiência. Fica com Deus.